Bom dia a todos e a todos presentes. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura do Poder Legislativo Moronense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação dos vereadores. Bom dia a todos. Subtenente Macedo. Bom dia a todos. Presente. Escrivão Parma. Presente. Edilson Martins. Presente. Eliane do Café. Presente. Elvira Lima. Presente. Doutor Heraldo. Presente. Professor Geraldo. Presente. Hélio HG. Presente. Bina. Presente. Jadir Soares Pepita. Presente. Márcio Berbet. Presente. Márcio Moraes. Presente. Sidney Jardim. Presente. Solicitamos ao vereador Márcio Berbet que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 8 ao 12.
Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Amém. Colocamos em discussão e votação as atas da 29ª e 30ª sessão ordinárias. Se houver discussão, não havendo discussão, as atas já ficam aprovadas automaticamente, artigo 99, inciso 1º do Regimento Interno. Atas aprovadas. Artigo 80 do Regimento. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto. Projeto de Lei número 193/2025, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por investidura imóvel de propriedade do município de Campo Mourão, que especifica e dá outras providências. Tem por objetivo alienar a área de 153,60 metros quadrados de propriedade do município de Campo Mourão, parte remanescente do imóvel data de terras número A1, da quadra número 16 do bairro Vila Teixeira, matrícula número 19.526. Temos expediente recebido de terceiro, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontra à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lidos? Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Artigo 80, inciso 4º do Regimento. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos e indicações legislativas. Projeto de Lei número 183/2025, escrivão Parma, institui o Dia do Ministro da Eucaristia a ser comemorado anualmente no dia 3 de outubro. Projeto de Lei número 187/2025, escrivão Parma, institui a Semana Municipal da Vida a ser comemorada anualmente na primeira semana de outubro. Projeto de Lei número 188/2025, escrivão Parma, subtenente Macedo, dispõe sobre medidas de conscientização e educação preventiva relativas ao porte e consumo de drogas ilícitas em ambientes públicos no município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de Lei número 189/2025, BINA, declara de utilidade pública a Associação ABL Futsal. Projeto de Lei número 190/2025, escrivão Parma, proíbe a venda de bebidas que não possuam documentação fiscal comprobatória de procedência e estabelece a obrigatoriedade de apresentação de notas fiscais em eventos públicos e estabelecimentos que revendem bebidas no município de Campo Mourão. Projeto de Lei número 191/2025, escrivão Parma, cria o selo Campo Mourão de qualidade e dá outras providências. Projeto de Lei número 192/2025, escrivão Parma, dispõe sobre políticas públicas de acolhimento e integração de imigrantes no município de Campo Mourão e dá outras providências. Indicação legislativa número 89/2025, escrivão Parma, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a implantação de práticas integrativas e complementares na área de saúde. Indicação legislativa número 90/2025, escrivão Parma, enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de que as bocas de lobo sejam construídas com inclinação adequada para evitar o acúmulo de água, institui o Programa Municipal de Dedetização e Manutenção Preventiva das Redes de Águas Pluviais no município de Campo Mourão. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Senhores, pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Artigo 129 do Regimento Interno. Senhor secretário, proceda a leitura numérica e o nome do vereador. 1779/2025, subtenente Macedo. 1789/2025, LHG. 1790/2025, LHG. 1791/2025, LHG. 1792/2025, LHG. 1793/2025, LHG. 1795/2025, subtenente Macedo. 1796/2025, Eliane do Café. 1797/2025, Eliane do Café. 1798/2025, LHG.
1800-2025, Márcio Berbet. 1801-2025, Márcio Berbet. 1802-2025, Jadir Soares Pepita. 1803-2025, Jadir Soares Pepita. 1804-2025, Eliane do Café. 1805-2025, Eliane do Café. 1806-2025, Eliane do Café. 1807-2025, Márcio Berbet. 1808-2025, Márcio Berbet. 1809-2025, LHG. 1811-2025, Professor Geraldo. Leitura, discussão e votação de requerimentos em moção. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 4º. 6º. Consulta os demais vereadores se há algum destaque. Senhor presidente, 366/2025. Mais algum destaque? 363 de 2025, por favor. 363 e o 364. 362-2025, por gentileza. Faça a leitura numérica, bine o nome do vereador, logo na sequência faz o destaque, fazendo um favor. (357/2025), doutor Heraldo. 358/2025, doutor Heraldo. 359/2025, doutor Heraldo. 365/2025, escrivão Parma. Agora vamos para as leituras de cada um deles. Primeiro é 362/2025. Márcio Berbet, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, para que informe a respeito da campanha de doação de poltronas de descanso destinadas aos acompanhantes de pacientes. Solicita-se que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Qual o valor total arrecadado até o momento com a campanha? 2. Quantas poltronas de descanso já foram adquiridas e entregues? 3. Qual o valor unitário de cada poltrona adquirida? 4. As poltronas que já foram entregues tiveram o pagamento integralmente realizado? 5. Encaminhar esta casa demonstrativo detalhado das doações recebidas em dinheiro, bens ou serviços e dos pagamentos realizados no âmbito da referida campanha. O 363/2025, escrivão Parma. Governador do Estado do Paraná, solicitando informações acerca da obra da Delegacia Cidadã de Campo Mourão nos seguintes termos. 1. Está prevista a execução da obra da Delegacia Cidadã de Campo Mourão? 2. Qual é a situação atual do andamento da referida obra? Em caso positivo, qual o cronograma previsto para sua execução e conclusão? 3. Qual será o valor total do investimento destinado à construção da Delegacia Cidadã de Campo Mourão? 4. Como será a estrutura e o funcionamento da Delegacia Cidadã de Campo Mourão? Agora o 364. Escrivão Parma, secretário de Segurança Pública do Paraná, solicitando informações acerca da obra da Delegacia Cidadã de Campo Mourão nos seguintes termos. 1. Está prevista a execução da obra da Delegacia Cidadã de Campo Mourão? 2. Qual é a situação atual do andamento da referida obra? Em caso positivo, qual o cronograma previsto para sua execução e conclusão? 3. Qual será o valor total do investimento destinado à construção da Delegacia Cidadã de Campo Mourão? 4. Como será a estrutura e o funcionamento da Delegacia Cidadã de Campo Mourão? O 366 de 2025, Edilson Martins, Companhia Paranaense de Energia, Copel, solicitando informações e providências quanto às adequações necessárias na rede de energia elétrica localizada na BR-487, popularmente conhecido como Estrada Boiadeira, nas proximidades do quilômetro 7, nesse município. Conforme relatos de moradores e produtores rurais da região, a rede de energia encontra-se em altura reduzida, ocasionando risco iminente de acidentes, especialmente para aqueles que trafegam com maquinários agrícolas de grande porte. Tal situação coloca em perigo tanto os trabalhadores rurais quanto os demais condutores que utilizam o trecho, podendo resultar em danos materiais e até acidentes graves. Além disso, há reclamações de instabilidade no fornecimento de energia, com quedas e picos frequentes de tensão que vem ocasionando prejuízos a residências e propriedades rurais. Diante disso, requer-se a Copel que informe 1. Foi realizada vistoria técnica no referido trecho da BR-487 para avaliar a altura e as condições da rede elétrica existente. 2. Houve constatação de irregularidades quanto à altura dos cabos ou à estrutura dos postes? 3. Há previsão de manutenção, substituição ou adequação de rede elétrica para corrigir os pontos que oferecem risco? 4. Existe cronograma estabelecido para a execução desses serviços? 5. Foram registrados incidentes ou reclamações formais de moradores referentes às quedas de energia e os riscos com os cabos nesse local?
6. Que providências estão sendo adotadas para melhorar a estabilidade e a segurança do fornecimento de energia da região? Colocar em primeiro em discussão o 362/2025, de autoria do Márcio Berbit. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se levantando. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo, em discussão, 363/2025, escrivão Parma. Em votação, o requerimento 363. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem levantando. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 364/2025, escrivão Parma. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem levantando. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 364/2025, escrivão Parma. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. 366/2025, Edilson Martins. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Edilson. só uma correção. Esse último que o senhor votou aqui é o 365, foi votado como 364 novamente. 365, Edilson. Bom, para discussão, então, o 366. 366. Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente. Eu estou colocando esse requerimento, tendo em vista que várias pessoas que me procuraram em relação à situação, especificamente um que tem fazenda próximo ali na BR Boiadeira, né? E queria pedir para o nosso amigo, já está lá no telão, só que aqui não está, tá? Nessa tela. O senhor Márcio me ligou dizendo que está colocando em risco aí os seus funcionários, né? Os equipamentos. E aí, falando em equipamentos, e justamente nessa região, Pepita conhece mais do que ninguém, a Eliane, sobre essas questões. A fiação ali, próximo ao lixão, né, ao aterro sanitário, depois da adita, essa rede está baixa. Você pode verificar lá pelo telão que são poucos centímetros ali, 1 metro, que a pessoa já alcança ali, está atrás lá, Macedo. E isso quando você vai passar com uma colheitadeira, com um pulverizador, enfim, esses equipamentos hoje são modernos, né, e altos, pode colocar em risco aí a vida tanto do funcionário ali no momento, como de pessoas que estejam passando nas proximidades. Então, pedir a aprovação dos vereadores e que a Copel, mais uma vez, né, só hoje acho que deve ter 3 ou 4 requerimentos nesse sentido aí, de adequação e os cuidados, que vá lá, faça uma vistoria e realmente verifique essa questão, porque deixar do jeito que está pode colocar em risco a vida das pessoas. E nós estamos aqui deixando, como diz o Heraldo, patenteado e registrado que está baixa a rede. É visível, né, essa situação. Então, espero que eles, pelo menos, vá lá e façam uma vistoria e dêem uma resposta aqui para os vereadores. Continua a discussão. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Requerimento aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento 358, 359 e 357, de autoria do vereador Dr. Heraldo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimentos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, os senhores vereadores poderão apresentar requerimentos em regime de urgência. Há requerimento em regime de urgência? Não, não temos nenhum requerimento em regime de urgência. Moção, artigo 141 do Regimento Interno. Leitura, discussão e votação. Senhor secretário, proceda à leitura da moção.
Moção número 14, 2025. Edilson Martins, Elvira Lima, Márcio Berbit, Márcio Moraes, Jadir Soares Pepita, Bina, Escrivão Parma, Subtenente Macedo, Professor Geraldo, LHG, Heraldo Teodoro de Oliveira. Enviar moção de congratulações ao Coral Exército da Salvação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campo Mourão, representado pelo maestro Moisés Cunhal, pelos relevantes serviços prestados ao longo de sua trajetória, marcado por dedicação, fé e contribuição cultural para o município e para o estado do Paraná. Em discussão a moção. Para discussão. Com a palavra, vereador Edilson. Bom, para quem não conhece, esse coral, né, o Exército da Salvação, ele já está presente em Campo Mourão desde a sua fundação, ou seja, desde quando a Assembleia de Deus está em Campo Mourão. Heraldo, que sempre participa lá, né, com o pastor que já jubilou, o pastor José Anunciação, já o Sidney, a Eliane, enfim, todos que já participaram ali, né, da igreja, sabe que é um coral, através do Moisés Cunhal, que é o nosso maestro, luta muito para poder manter aí, né, esse coral há mais de 50 anos, e já se apresentou em diversos locais, nas praças, teatros, enfim, a música, né, através desse coral, levando aí a palavra de Deus. Então, e também a contribuição, como diz de fé, na contribuição cultural, porque faz parte já do acervo hoje do município de Campo Mourão. Então, peço aos vereadores, né, mais uma vez, o voto favorável. Continua em discussão. Em votação nominal a moção, artigo 194, inciso 1º do Regimento Interno. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes para procederem à votação. Subtenente Macedo. Favorável. Então, esse é o... Escrivão Parma. Favorável. Edilson Martins. Favorável. Eliane do Café. Favorável. Elvira Lima. Favorável. Doutor Heraldo. Favorável. Professor Geraldo. Favorável. LHG. Favorável. Bina, favorável. Jadir Soares Pepita. Favorável. Márcio Berbit. Favorável. Márcio Moraes. Favorável. Sidney Jardim. Favorável. Aprovado com os 13 votos favoráveis. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, é vereador inscrito? Temos um vereador inscrito. Vereador Parma. Senhor presidente, posso usar da palavra aqui, daqui mesmo? Tranquilo. Muito obrigado. Peço para usar da palavra só para mencionar aqui, nós fizemos o ofício 1940-2025 ao governo estadual, a Casa Civil nos respondeu aqui, solicitando o início de um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma ferrovia de transporte de cargas interligando Campo Mourão a Paranaguá e outra ferrovia de transporte de passageiros, interligando Campo Mourão a Curitiba. Se sair uma, pode sair da outra, né? Campo Mourão é uma região agrícola, uma região que transporta, tem escoamento de carga, grãos principalmente, para o porto de Paranaguá, e nós, surpreendentemente, tivemos a resposta aqui da Casa Civil. Em atenção ao mencionado expediente, encaminhamos a informação número 94 de 2025 do Departamento de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística, por meio da qual essa Secretaria de Estado se manifesta sobre o assunto em referência. Trata-se de um requerimento do vereador Escrivão Parma, no qual solicita o início de estudo de viabilidade técnica para a construção de uma ferrovia de transporte de cargas interligando Campo Mourão a Paranaguá e outra ferrovia de transporte de passageiros interligando Campo Mourão a Curitiba. Diante do pleito,
cabe a este departamento informar que, no presente momento, está em andamento a execução do contrato GMS número 1938 de 2025, cujo objetivo é a elaboração do Plano Estadual de Logística e Transportes do Paraná, PELT. O desenvolvimento do Plano Estadual de Logística e Transportes do Paraná tem como propósito estabelecer uma base técnica sólida para aprimorar a eficiência e a competitividade de toda a rede de transporte do Estado, apoiando o escoamento de cargas e o deslocamento de pessoas de maneira integrada e sustentável. Esse trabalho, contratado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, CEIU, será conduzido pela Infra SA, que mobilizará sua experiência adquirida na elaboração de planos estaduais e no Plano Nacional de Logística, PNL, para entregar soluções alinhadas às especificidades paranaenses. O PELT Paraná adota uma visão multimodal, contemplando os modos rodoviário, ferroviário, portuário, aeroviário, hidroviário e dutoviário. Cada modo será analisado identificando-se o estado e os custos de manutenção da malha viária estadual, a capacidade ociosa e os pontos de integração das ferrovias com o Porto de Paranaguá, a eficiência operacional e as conexões internacionais dos portos de Paranaguá e Antonina, o potencial de movimentação de pessoas dos aeroportos regionais e as oportunidades de aproveitamento do Rio Iguaçu como eixo logístico. Esta abordagem integrada orientada a resultados permitirá diagnosticar necessidade e propor o plano de ações que maximizem os efeitos positivos do sistema de transporte estadual. Ou seja, aí vai ter mais um bom tanto de texto aqui, que eu não vou ler inteiro, porque senão demanda muito tempo. A Ferroeste e a Malha Sul, operadas por diferentes concessionários, juntos poderiam interligar o Oeste Produtivo. Vejam bem, a Ferroeste e a Malha Sul, operadas por diferentes concessionárias, juntos poderiam interligar o Oeste Produtivo aos terminais portuários, reduzindo a pressão sobre as estradas. Entretanto, gargalos de capacidade, ausência de interoperabilidade, prena entre ramais e investimentos insuficientes em novos alinhamentos limitam esse salto modal momentaneamente. A modernização de interface ferrovia-porto, especialmente em Paranaguá, e a expansão de eixos no oeste são medidas que podem diversificar rotas e reduzir custos logísticos. Ao final, espera-se que o PELT Paraná aponte soluções práticas para otimizar cada modo de transporte, inclusive o modal ferroviário. A integração plena entre o governo, setor privado e sociedade civil será o alicerce para transformar o Estado em um eixo logístico sustentável e conectado, capaz de alavancar o desenvolvimento econômico e social e consolidar o Paraná como referência no Brasil e América Latina. Esse é o final do ofício. Sendo o que se apresenta aqui, vejam vocês que, embora é uma obra ousada, o governo do Paraná já está estudando ferrovias no estado do Paraná e ele cita aqui o oeste do Paraná como uma das grandes regiões produtoras, e nós todos sabemos que é, na qual nós estamos também, nós fazemos parte do oeste, nós estamos no noroeste. Então, vocês não duvidem que para o futuro comece a haver, futuro talvez distante, porque não é de um dia para o outro que se faz ferrovia, mas não duvidem que nós consigamos implantar ferrovias aqui, interligando a nossa região ao Porto de Paranaguá, o que beneficiará em muito essa região produtora do Paraná. Também fizemos um projeto aqui que dispõe sobre a obrigatoriedade de que as bocas de lobo sejam construídas com inclinação adequada para evitar o acúmulo de água e institui o Programa Municipal de Detetização e Manutenção Preventiva das Redes de Águas Fluviais no município de Campo Mourão. Por que isso? Porque nós estamos chegando novamente no verão e é recorrente que nessa época do ano surjam várias situações de dengue. E nada melhor do que a prevenção. Então, a manutenção preventiva das redes de águas fluviais no município de Campo Mourão já é uma praxe do Poder Executivo, e agora nós estamos querendo implantar definitivamente esse plano, para que todo ano, antes que comece a dengue ou que comece outras doenças que derivam dessas situações de águas acumuladas, seja feita a prevenção. Evitar para depois não correr atrás.
Nós também fizemos aqui 2 requerimentos endereçados ao governo do Estado e ao secretário de Segurança do Estado do Paraná, perguntando sobre a nossa delegacia cidadã. Então, como ninguém se habilita a nos dar informações fidedignas, que possamos divulgar para a população que nos cobra bastante, nós fizemos aqui, eu sou líder do PSD no Poder Legislativo, tomei a liberdade de fazer um ofício direto ao governo do Estado solicitando: irá sair a nossa delegacia cidadã? Cadê a nossa delegacia cidadã? E também ao secretário de Segurança. E agora, chegando a resposta do governo do Estado, direci direto ao governador e também ao secretário de Segurança, e chegando a nossa resposta, postaremos aqui para que a população tenha conhecimento sobre essa pauta que nós estamos correndo aí desde a gestão passada, junto com outros colegas aí de legislativo. E fica a nossa pergunta: cadê a nossa delegacia cidadã? Por que não acontece aqui em Campo Mourão? Senhor presidente, tem uma outra situação que eu gostaria de falar. Aqui no início da pauta passa no início da sessão, passou o projeto de lei 193 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por investidura imóvel de propriedade do município de Campo Mourão, que especifica e dá outras providências ali no Jardim Vila Teixeira. Esse imóvel aí, a princípio, é uma situação que nós estamos correndo atrás desde o ano passado. Ele fica exatamente, salvo engano, ali em frente ao Colégio Parigô de Souza, e a ideia é que ali seja construído um espaço para agregar ao Colégio Parigô de Souza, que seja também servido como estacionamento. Então, agora está passando aqui o projeto de lei e a gente pede para que todos, quando chegar a votação, nos auxiliem. O Colégio Parigô, ele ficou pequeno, ele é construído em 1976, eu resido ali desde 74, e aquela região não tinha nada. Você, Heraldo, ia lá em casa, de caminhonete, me buscar para jogar pela Mãe Terra. E falar, eu me lembro um dia você falando: pô, espero que ganhe o campeonato numa final lá, porque me barriou tudo a minha campeonato para chegar aqui na tua casa. E hoje aquela região prosperou muito e cresceu muito, e o colégio ficou pequeno para a região. Então nós estamos tentando viabilizar essa situação junto ao município para agregar para os alunos e a população daquela região. Era o que continha, senhor presidente. Meu muito obrigado. Parma, você me concede uma parte? Sim, com certeza. Com todo respeito, esse projeto de lei que é trazido aqui e que visa a alienação de um imóvel, apesar da luta que você tem, se encontra equivocado. Isso daqui é a Estrada Velha do Barreiro das Frutas, o Heraldo tem bastante conhecimento, é uma área de sobra, e ela fica justamente naquela quina onde chega de encontro ali ao Parque do João Teodoro de Oliveira, Heraldo? E ao Parque João Teodoro de Oliveira, onde você vira à esquerda. Então ali tem uma sobra de 153 metros. Todo mundo sabe, principalmente aquela área ali toda daquele jardim, era da família Teodoro de Oliveira, e ali era a Estrada Velha que ligava o Barreiro das Frutas. E naquela época eles fizeram um desenho, então ali tem vários imóveis com sobras, e tem uma quina ali onde o proprietário tem uma área devidamente registrada e matriculada, e ele pediu aí para o município para adquirir esses 153 metros. O município fez um estudo, assim também como tem várias áreas ali de lotes lindeiros que são próximos ali a Lideralto. Então, só para fazer uma correção, ainda não é da escola. Muito obrigado. Vereador Márcio, obrigado pela sua correção. Eu me recordo disso, que você ainda falou um dia que tinha o interesse de fazer uma praça ali. Já acho que isso você já vem correndo atrás disso. Uma praça, um local, colocar uma academia, algo. Me perdoe, eu confundi os espaços, mas você tem razão. Me lembro que você já vinha com essa pauta desde o ano passado. Obrigado pela correção. Eu achei que fosse o mesmo, porque a gente esses dias conversou sobre essa situação e eles ficaram de mandar aqui pelo Poder Executivo. Então, não é o mesmo, mas fica aí já também a nossa menção sobre essa situação que deverá ocorrer na sequência junto ao Colégio Parigô de Souza. E muito obrigado pela correção e parabéns
Pela proposição, você já vem com isso desde o ano passado, que eu me lembro. Boa parte. Fique à vontade, doutor. Acabou o tempo, mas 1 minuto. Só para esclarecer, aquela rua ali, Márcio, era conhecida como Rua dos Tongos, ou Beco do Jacu. É que ia lá para o Barreiro das Frutas antigamente, a primeira rua de Camorão. Mais algum vereador inscrito? Não, não temos mais nenhum vereador inscrito. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Tendo em vista a reunião realizada nesta data pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e nos termos do artigo 83, inciso 3º do regimento, incluo na ordem do dia os projetos de lei 178 e 185, 2025. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 1º do regimento interno, matéria em regime de urgência, em regime especial. Projeto de lei complementar número 27, 2024, Executivo Municipal. Altera dispositivo da lei complementar número 19, de 29 de novembro de 2010, Código Tributário do município de Campo Mourão e suas alterações e da outras providências, regime de preferência. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Legislação e Redação e da Comissão Especial de Méritos designada pela Portaria número 305, 2025. Com emenda modificativa sugerida pela Comissão Permanente de Legislação e Redação. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Em votação, nominal, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes para procederem à votação. Subtenente Macedo. Favorável. Escrivão Parma. Favorável. Edilson Martins. Favorável. Eliane do Café. Favorável. Elvira Lima. Favorável. Doutor Heraldo. Favorável. Professor Geraldo. Favorável. Hélio HG. Favorável. Bina, favorável. Márcio Berbet. Favorável. Márcio Moraes. Favorável. Sidney Jardim. Favorável. Emenda aprovada com 12 votos favoráveis. Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, esse projeto de lei que nós vamos votar agora, de lei complementar no caso, ele na verdade ele visa só corrigir um equívoco que houve tanto da Câmara quanto do Poder Executivo em 2023, onde foi votado um outro PLC, e nesse PLC que foi votado aqui na casa, de forma equivocada se suprimiu o parágrafo 4º do artigo 147. Então, só por conta disso, o Poder Executivo mandou esse projeto para cá, para corrigir e colocar de volta o parágrafo 4º no nosso Código Tributário. É só nesse sentido, para tranquilizar os vereadores, não está sendo feita nenhuma alteração em relação à arrecadação, nada disso. É que numa votação se colocou lá o artigo 3º, aí colocou reticências e pulou para o artigo 5º. Equivocadamente, o jurídico da Prefeitura entendeu que a Câmara suprimiu o parágrafo 4º. Aí, nesse sentido, agora, está colocando o parágrafo 4º de volta. E o parágrafo 4º ele é até curioso. Ele fala assim, ó, que na arrematação ou leilão judicial ou extrajudicial, a base de cálculo será o valor alcançado na arrematação. Isso aqui é muito importante para o município, até porque acontece muita arrecadação de TBI em arrematação. Os advogados aqui da casa, ou mesmo quem não é advogado, que acompanham os leilões ali no fórum, sabe que o fórum tem vendido muito imóvel em leilão. É impressionante a quantidade de imóveis que se vende em leilão aqui em Campo Mourão. E, nesse sentido, a Prefeitura acabava sendo prejudicada nessa questão do valor. Então, agora, com a aprovação, está de volta aí o parágrafo 4º no artigo 147. Continua em discussão. Em votação, nominal, o projeto com a emenda já aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Subtenente Macedo. Favorável. Escrivão Parma. Favorável. Edilson Martins. Favorável. Eliane do Café. Favorável. Elvira Lima. Favorável. Doutor Heraldo. Favorável. Professor Geraldo. Favorável. Hélio HG. Favorável. Bina, favorável. Márcio Berbet. Favorável. Márcio Moraes. Favorável. Sidney Jardim. Favorável. Projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de lei complementar 27/2024.
Projeto de Lei Complementar número 5, 2025, Executivo Municipal. Altera e acresce dispositivos da Lei Complementar número 19, de 29 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Campo Mourão, visando adequá-la ao tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a resolução número 547 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, regime de preferência. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Legislação e Redação e da Comissão Especial de Méritos, designada pela Portaria 304/2025. Em discussão, o projeto. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, esse projeto ele é até parecido com o anterior, é corrigir algo que vem sendo tratado de forma equivocada. Só que nesse caso é um desentendimento, entre aspas, entre o Poder Executivo e o Judiciário. O que aconteceu? Em 2024, teve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça definindo o que é pequeno valor na hora de execução. Todos nós sabemos que a Prefeitura tem o poder de fazer as execuções fiscais, ou seja, aquelas pessoas que não pagam seus impostos, suas taxas, suas contribuições em dia, a Prefeitura pode fazer essa execução fiscal. E nela existe a determinação do pequeno valor. O que é esse pequeno valor? Os vereadores já ouviram reclamação. O cidadão, ele deve lá R$500 de IPTU para a prefeitura, executam ele, mas as custas ficam R$700. Só estou dando isso como exemplo de valor só. Então, para evitar coisas como essa, existem resoluções definindo sobre pequenos valores, o que a prefeitura é obrigada a executar e o que ela não é obrigada a executar. Até porque, se a prefeitura não executar aquilo que é obrigatório, o gestor, que é o prefeito, ele acaba respondendo através de medidas judiciais por deixar de executar algo que ele seria obrigado a fazer. E entrou em vigor essa resolução do Conselho Nacional de Justiça e ela é posterior à nossa legislação. Diante disso, o Judiciário, em especial a 2ª Vara Civil aqui de Campo Mourão, começou a dar parecer pedindo para a Prefeitura emendar as iniciais, porque estava contrário essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. E o Executivo ia lá e explicava, olha, mas a nossa legislação municipal, ela trata dessa forma o pequeno valor e não dessa do Conselho Nacional de Justiça. Mesmo explicando, o juiz insistia que tinha que se adequar ao Conselho Nacional de Justiça. Diante disso, a Prefeitura encaminhou esse projeto agora. Então, nada mais é do que adequar o entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre o que é e o que não é pequeno valor. Ou seja, a Prefeitura estava demorando as execuções fiscais porque ficava na discussão com a juíza local do que era e o que não era pequeno valor. Então, fazendo essa adequação agora, o município se adequa à resolução do Conselho Nacional, as execuções fiscais tramitam de forma mais rápida e resolve esse impasse aí entre o Executivo e o Judiciário. Continue em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos vereadores presentes para procederem à votação. Subtenente Macedo. Favorável. Escrivão Parma. Favorável. Edilson Martins. Favorável. Eliane do Café. Favorável. Elvira Lima. Favorável. Doutor Heraldo. Favorável. Professor Geraldo. Favorável. LHG. Favorável. Bina, favorável. Márcio Berbet. Favorável. Márcio Moraes. Favorável. Sidney Jardim. Favorável. Projeto de Lei Complementar 05/2025, aprovado por 12 votos favoráveis. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º do Regimento Interno. Matéria em regime de urgência. Projeto de Lei número 185/2025, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$440 mil no orçamento do Poder Legislativo de Campo Mourão, exercício financeiro 2025 e da outras providências. Tem por objetivo a readequação do orçamento do Poder Legislativo para custear as despesas com o auxílio alimentação em pecúnia, bem como folha de pagamentos dos servidores, regime de urgência. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, hoje nós nos reunimos pela manhã, eu sou presidente da comissão, o vereador Heraldo é membro da comissão e o vereador Hélio é membro da comissão. Esse projeto nós temos que analisar ele hoje, até porque ele trata do auxílio alimentação aqui dos servidores dessa casa. E essa casa, assim como o Poder Executivo, teve um problema aí com a empresa
que administra esse repasse. A ideia aqui é colocar na folha de pagamento, ou seja, em pecúnia, aos servidores. O vereador Heraldo foi relator do projeto, já relatou hoje pela manhã, nós já damos o parecer favorável para resolver essa situação aqui no nosso Poder Legislativo. O nosso servidor não pode ficar sem o auxílio alimentação e bem como a complementação na folha de pagamento. E, nesse sentido, a comissão deu o parecer favorável e pede o voto favorável aí dos demais vereadores. Continua em discussão. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno. Projeto de lei número 104/2025, Sidney Jardim, institui o mês de agosto como mês da primeira infância e da outras providências. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos e saúde, educação e segurança pública. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei número 107/2025, Sidney Jardim, dispõe sobre a criação de políticas públicas de conscientização, prevenção e combate à alienação parental no âmbito do município de Campo Mourão e da outras providências. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de finanças e orçamento, méritos temáticos de saúde, educação e segurança pública. Em discussão o projeto. Gostaria de discutir o projeto. Com a palavra, vereador Márcio. Quero parabenizar o vereador Sidney Jardim sobre esse importante projeto e registro aqui aos vereadores que foram companheiros do mandato anterior que nós aprovamos um projeto desse semelhante. E depois de termos aprovados aqui, por maioria de votos, tivemos o veto do prefeito Taulio Tezelli. E aqueles mesmos vereadores que votaram favoráveis, votaram daí favorável ao veto. E a minha lei não foi promulgada. Então, Sidney, aqui demonstra a tua preocupação, assim como a minha, na questão da alienação parental, a questão de se ter políticas públicas nesse sentido. E espero que, dessa vez, tenhamos a união e que possamos aí ter a publicação através do Poder Executivo, sem interferência da ação social, que foi quem interferiu através da sua equipe, e naquele momento conseguiu aqui no plenário reverter uma lei de extrema importância para o município e para as famílias. Queria registrar isso e conto com o meu voto. Continua a discussão. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Próximo. Projeto de lei número 111/2025, Sidney Jardim, dispõe sobre as diretrizes para o uso de patinetes elétricos no município de Campo Mourão e da outras providências. Comentar nosso amigo Milton, ex-vereador, ser sempre bem-vindo a esta casa. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos de saúde, educação e segurança pública, com emenda modificativa e aditiva, sugerido pela Comissão Permanente de Legislação e Redação. Em discussão, a emenda pela Comissão de Legislação e Redação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Queria dizer que nós marcamos aqui uma audiência pública para debater a questão dos patinetes elétricos, considerando que a reclamação estava sendo constante no município. A gente tem ainda, né, pessoas utilizando o patinete à noite, o que não pode. Nós temos as pessoas andando na calçada com o patinete. E naquela audiência pública, o Sidney já veio participar da audiência e informou que havia protocolado o presente projeto de lei. Então, eu estava buscando a audiência pública para protocolar o projeto de lei, mas como o Heraldo sempre registra, né, dormiu, o Sidney veio na frente e protocolou o projeto. E eu, com a cautela necessária,
o Sidney não escondeu que, inclusive no ato da audiência pública realizada, de que era uma cópia da lei de Maringá. Não querendo de jeito nenhum criticar por ser uma cópia legislativa, mas eu fiz algumas emendas modificativas e aditivas, né, com regulamentação da questão de onde pode-se andar os patinetes, conforme as regulamentações do DETRAN, inclusive a informação aqui que na ausência de ciclovia ou ciclofaixa, no parágrafo 2º do artigo 3º, de que a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Inclusive, no parágrafo 3º, a gente registra aqui uma vedação de circulação dos patinetes elétricos em calçadas, salvo em situações devidamente sinalizadas pela autoridade de trânsito municipal. E também rechaçando a questão da obrigatoriedade do uso de capacete na condução dos patinetes. Também, além disso, a gente coloca ali a proibição do uso de patinetes elétricos por menores de 16 anos. A gente tem visto aí muitas crianças andando com patinete, inclusive já se tem registro de acidentes de veículos envolvendo patinetes com menores de 16 anos. Então, aqui a gente tomou essa cautela e também é algo interessante, o patinete ele é feito para ser utilizado por uma pessoa e por várias vezes vocês acredito que já viram aí adolescentes andando muitas vezes aí em dois num patinete. E também a gente está restringindo aqui a utilização do patinete por um único condutor. Gostaria de ter o apoio de todos apenas para relatar do que se trata as emendas modificativas e aditivas sugeridas aqui diante da apresentação do projeto do vereador Sidney Jardim. Meu muito obrigado. Continue em discussão a emenda. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, eu só quero pedir, Márcio, empresta a tua folha para mim, das emendas. A minha assessoria me trouxe um pendrive aqui agora, de um projeto atrasado. Eu coloquei o pendrive aqui, dei um clique nele e sumiu da minha tela minhas anotações. Não sei por que cargas d'água, mas eu vou utilizar do vereador Márcio aqui. Primeiro, presidente e vereadores, só gostaria de deixar bem claro, eu comentei até com o Márcio na época o que é que aconteceu em relação a esse projeto. Eu estava tranquilo na minha casa na hora do almoço, assistindo a RPC. E mostrou que Maringá estava regulamentando os patinetes. E mostrou que lá tiveram 2 mortes, ou 4, não me lembro mais se eram 2 ou 4 mortes, eu acho que eram 2, e por conta disso eles estavam regulamentando. Na hora eu passei para a minha assessoria, fiz inclusive uma foto da televisão, mandei, foi feita a súmula e depois eu apresentei o projeto. Então a ideia aqui não foi nada de tomar nenhuma ideia, nenhum projeto do vereador Márcio, e sim de apresentar porque eu vi aquilo na televisão. E acabei sim, e eu sempre falei isso, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V da lei lá de Maringá para Campo Mourão. Assim como já fiz de outras legislações, e assim como alguns outros vereadores também já fizeram. Até porque a lei de Maringá é muito boa. E nesse sentido, vereador Márcio, até tendo em vista que o senhor alterou bastante o projeto aqui, eu até gostaria de pedir para o senhor assinar junto, até porque o senhor passa a ser autor daí também, junto desse projeto, até porque o mais importante é o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º, o vereador Márcio está de parabéns, porque ele fez alterações, e alterações contundentes, e que deixou o projeto bem melhor. E até nesse sentido eu peço para ele assinar junto, e até explico para os vereadores que eu sou totalmente favorável às emendas propostas pelo vereador Márcio, e que elas vieram melhorar o nosso projeto. Só para os senhores terem ideia, o meu artigo 3º, ele falava já no caput do que era a velocidade máxima permitida. A emenda do vereador Márcio, ela veio melhorar, e ela veio trazer, por exemplo, 6 km por hora em área de circulação de pedestre, ou seja, ela diminui, e isso é muito importante, essa questão da diminuição, e 20 por hora em ciclovias e ciclofaixas, ou seja, onde não tem pessoas caminhando. Então, é uma alteração muito importante que foi feita
pela emenda do vereador no meu projeto. Depois disso, ela trata sobre a questão de ausência na ciclovia e ciclofaixa, como é que fica. Enfim, ele manteve o original, que é a questão dos 16 anos de idade, do capacete e tudo mais, mas melhorou a questão de interpretação do que são ciclovias, do que são ciclofaixas, das velocidades, de que é proibido a utilização sob o efeito do álcool, em que pese alguns vereadores poder entender que isso não é necessário, porque já tem a legislação federal, mas a legislação federal fala de veículos, e aqui nós estamos falando de patinetes. Então, nesse sentido, veio melhorar muito, por isso eu voto favorável à emenda do vereador Márcio, peço aos vereadores que também votem favorável, e peço a todos que a gente regulamente essa questão do patinete em Campo Mourão. Não vamos esperar igual a Maringá, onde aconteceram mortes para depois regulamentar isso. Vamos regulamentar antes, que é muito importante para a nossa cidade. E nessa audiência pública, que o vereador Márcio se referiu a ela aqui, nós ouvimos isso de todos, inclusive, vereador Heraldo, de pessoas que vendem os patinetes em Campo Mourão, vieram aqui na audiência pública e que são favoráveis a essa regulamentação, até porque não está proibindo a venda, não tem nada disso. A questão é a regulamentação do uso. E nesse sentido eu peço aí o voto favorável de todos. Continua em discussão. Em votação a emenda modificativa. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão, projeto com a emenda já aprovada. Em votação, projeto com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 112/2025, Cidnes Jardim, dispõe sobre a obrigatoriedade por parte dos hospitais e maternidades públicas e privadas do município de Campo Mourão do registro e da comunicação imediata de nascimento de recém-nascidos com sinais indicativos de síndrome de Down às entidades, associações e instituições especializadas cadastradas no município. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, Méritos Temáticos e Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 115/2025, Eliane do Café, institui no calendário oficial do município de Campo Mourão, Junho Violeta, dedicado à realização de ações de conscientização, prevenção e combate à violência contra a pessoa idosa e da outras providências. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Méritos Temáticos e Saúde, Educação e Segurança Pública, com emendas substitutivas sugeridas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Em votação, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão, projeto com emenda já aprovada. Em votação, projeto com emenda já aprovado. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei número 116/2025, Eliane do Café, dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação das chamadas telefônicas originadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão e da outras providências. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento, Méritos Temáticos e Saúde, Educação e Segurança Pública, com substitutivo apresentado pela autora, com emenda substitutivas sugerida pela Comissão Permanente de Legislação e Redação. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Em votação, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão, o substitutivo com emenda já aprovada. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, demais vereadores que compõem essa Casa Legislativa, extrema importância dizer que a Comissão de Legislação e Redação ela é responsável aí pela primeira análise dos projetos voltado à questão legal, à questão constitucional e à questão da redação dos projetos de lei.
Esse projeto de lei que está acontecendo muito, está chegando muito projeto com vício de iniciativa. Projeto que não compete ao vereador efetuar. Até essa semana, eu, o Parma e o Bina, a gente enfrentou esses mesmos pontos. E muitas vezes os demais vereadores podem achar, igual o Sidney já se manifestou, Márcio, eu sou a favor, eu não voto contra. Só que eu entendo o seguinte, eu já me manifestei nesse sentido, eu acredito que a responsabilidade de alguém que tem um conhecimento mínimo de lei, ela é maior, principalmente numa comissão de legislação e redação, já que cabe nessa comissão analisar a constitucionalidade da norma legal e a questão da redação. Então, esse projeto de lei apresentado pela vereadora Eliane, inicialmente, ela veio com um vício de iniciativa, porque o artigo 1º e 2º e o 3º, ele tinha verbos impositivos, obrigando, né, o município a efetuar determinados atos. E nós fizemos aqui emendas substitutivas, onde dispõe de autorização ao município. Então, nós estamos autorizando o município a efetuar as medidas que a Eliane teve a sugestão para justamente ter essa identificação das chamadas telefônicas. E fizemos aqui as alterações no parágrafo 1º e 2º, onde ele altera esse verbo obrigar por o autorizado. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as providências necessárias para que as chamadas telefônicas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades vinculadas sejam efetuadas por meio de número identificável, né? Então, justamente, o que a gente fez aqui nesse projeto? A gente adequou ele para que fosse possível o seu trâmite dentro da legalidade. Então, devidamente ajustado, acreditamos que pode... Lá a gente já deu o parecer favorável pelo trâmite do processo junto às demais comissões e agora já antecipo aí que sou favorável à aprovação do presente projeto de lei. Meu muito obrigado. Continua em discussão. Para discussão, presidente. Palavra, vereador Sidney. É nesse sentido que eu gostaria de elogiar a Comissão de Legislação e Redação, presidente. Oportunizou a vereadora uma adequação no seu projeto. A vereadora adequou e nós estamos aqui para votar. Nesse sentido, recebe aí o meu elogio. Não houve assim um parecer contra. Mesmo sendo papel para lá e papel para cá, houve um diálogo com a vereadora, uma adequação, a vereadora está satisfeita, a Câmara está satisfeita em votar, e nós vamos aprovar hoje um projeto que é importantíssimo para Camorão. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar aí todos aqueles que participaram desse momento. Em votação, continue em discussão, quer dizer? Em votação, o substitutivo com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam se levantando. Substitutivo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 139/2025, Eliane do Café, dispõe sobre o atendimento de fisioterapia domiciliar para pessoas acamadas com mobilidade reduzida ou impedidas de locomoção no âmbito do município de Camporão e da outras providências. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos e saúde, educação e segurança pública. Em discussão o projeto. Gostaria de discutir o projeto. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, quero parabenizar a Eliane pela proposição desse projeto de lei. De início, Eliane, vou te confessar, na primeira leitura que eu fiz do projeto, eu pensei em ser contrário, mas até não seria da minha competência, seria da competência da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, porque ficou aqui uma questão seguinte, o gasto. E aí eu fui analisar o sistema de saúde e o que a Secretaria de Saúde já oferece. Ela já oferece um programa de atendimento nas residências de algumas situações em específico. E aí eu falei assim, se eles vão atender alguns cidadãos já na cidade que tem uma situação específica, nada impede que esse projeto seja até uma sugestão, conversado com a secretária e agregado nesse projeto, que já vai muitas vezes um médico, uma enfermeira e, por que não, um fisioterapeuta, que a gente sabe que tem muita gente que sofre um acidente
ou sofre um mal súbito e fica acamado com a necessidade de atendimento de fisioterapia. Então, esse projeto aqui, eu quero renovar os meus parabéns à Eliane, porque demonstra a preocupação dela com a saúde e estende justamente esse atendimento àquelas pessoas que muitas vezes não conseguem se deslocar, e quando mesmo consegue se deslocar, tem toda aquela questão de uma espera no atendimento da saúde e que pode ser agilizada a sua situação e humanizado o atendimento de saúde que a gente tem tanto falado aqui nos últimos tempos. Meu muito obrigado. Continua a discussão. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 141 de 2025, Jadir Soares Pepita, institui no município de Campo Mourão a linha de cuidado para pessoas com bexiga neurogênica, com previsão de fornecimento de catéter hidrofílico de uso intermitente e da outras providências. Estava com vista para o vereador Márcio Berbet. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos e saúde, educação e segurança pública. Em discussão o projeto. Gostaria de discutir o projeto. Com a palavra, vereador Márcio. Pepita, esse projeto que é um dos projetos que traz uma discussão muito grande, porque ele traz uma obrigação para o município. Então, até eu fiz o estudo, fiz a análise, por isso que eu pedi vista novamente, mas ele tem aí uma importância muito grande no atendimento. Eu ainda penso que nós vamos votar aqui com um vício de iniciativa, considerando a obrigação que está sendo trazida para o Poder Executivo, diante mesmo da louvável preocupação do vereador na proposição desse atendimento. Ocorre que pode ser que lá no Poder Executivo tenhamos aí um veto, considerando a análise da Procuradoria-Geral do município, que vai efetuar a análise antes de encaminhar aí para a publicação e assinatura do prefeito. Então, quero chamar a atenção de vocês nesse ponto. Isso daqui é um projeto que me preocupou, por isso que eu fiz o pedido de vista, e não poderia deixar de explanar essa minha preocupação nessa questão. Então, talvez, nesse momento, iria sugerir ao presidente, propositor desse projeto, a retirada e talvez a modificação dele com uma emenda que o tornasse possível e não seja um projeto dúbio que possa ir lá e aí ter o veto e voltar para a Câmara para que a gente decida ou não pela promulgação, e vou renovar. É de extrema importância esse projeto, eu só fico preocupado com essa questão técnica legislativa. Continue a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, para quem está nos assistindo ou nos acompanhando aqui no plenário e não sabe o que é... Se não sabia, senhor presidente, agora não vai saber, porque o meu notebook apagou de novo. Colocaram um pendrive aqui no meu notebook e as coisas simplesmente sumiram da minha tela. Então, senhor presidente, eu vou deixar para manifestar no seu projeto amanhã, se o senhor mantiver a votação dele. E diga-se passagem, algo eu consigo falar aqui sem a leitura, presidente. Eu voto favorável ao seu projeto, eu voto contrário ao veto, se vier o veto para cá, já assumo compromisso com o senhor e tudo mais. Mas eu iria dizer o que é a bexiga neurogênica, presidente. A gente ouve aqui e parece um palavrão. E para a gente explicar o que é só lendo, até porque nós não somos técnicos na área. Então, bexiga neurogênica é uma disfunção do trato urinário inferior decorrente de comprometimentos neurológicos, frequentemente associada a quadros de lesão medular, esclerose múltipla, mielomeningocele,
entre outros. A pessoa com lesão modular é o indivíduo que sofreu danos à medula espinhal, resultando em alterações motoras, sensoriais e autonômicas, podendo levar à bexiga neurogênica e outras complicações. O catéter que o presidente está sugerindo aqui, o catéter hidrofílico de uso intermitente, é um dispositivo médico de uso único, estéril, revestido por substância hidrofílica que permite o esvaziamento da bexiga de forma segura e com menor risco de infecções. Senhor presidente, quem aqui que já não teve uma vontade de urinar tremenda? E quando chegou, aquela sensação de alegria é muito grande. É uma das melhores coisas que tem. Imagina o camarada que não consegue segurar, que tem esse problema neurogênico e tudo mais. A iniciativa do presidente é louvável, como disse o vereador Márcio, que elogiou a iniciativa e tudo mais. Eu também elogio muito a iniciativa e eu acho que alguns enfrentamentos a gente tem que ter. Eu não vejo assim essa criação de despesa e se houver veto, nós temos que ter aquele compromisso de derrubar o veto. O Poder Legislativo, ele tem que ter esse compromisso com a sociedade. E um projeto desse é muito importante. É claro que se vira um veto aqui que convença a todos, coisa que eu confesso que nesse caso aqui eu duvido, aí a gente vota favorável ao veto. O que não é o caso aqui. Nesse sentido, presidente, eu voto favorável e assumo um compromisso de vir veto e de votar contra o veto também. E parabenizo o senhor pela iniciativa. Esse catéter é muito importante para essas pessoas. Eu fico imaginando, sabe, a situação que vive a pessoa que não consegue ali segurar a sua própria urina por um problema neurológico. Isso aqui é a solução? Vamos para a solução, então. É nesse sentido que eu acompanho aí o presidente, voto favorável. Obrigado, Sidnei. Continue a discussão. Para a discussão. Com a palavra, vereador Heraldo. Também quero parabenizar o presidente pela iniciativa do projeto e dizer que o momento de retirada do projeto, eu acho que já não alcança mais essa situação, ao meu entendimento. Mesmo porque é um projeto interessante, pode haver veto, pode, não sei, e muitas pessoas se preocupam aí com essa bexiga neurogênica porque ela não há cura, você entendeu? Os sistemas podem melhorar. Em outros casos ainda pioram, mas é possível controlar. Essa bexiga aí causa dor, especialmente quando está associada a contrações involuntárias, ardência urinar, infecções no trato urinar, que são as complicações comuns. Então, se você tiver pelo menos um preventivo para melhorar isso aí, eu acho que é interessante e eu acho viável que nós aprovamos agora esse projeto. E se o prefeito achar por bem vetar, é problema dele e quando voltar aqui nós vamos decidir. Só isso. Obrigado, Heraldo. Quero passar a presidência para o professor Geraldo, que eu quero discutir o projeto. Com a fala, vereador Jadir Pepita. Quero primeiramente agradecer a todos os vereadores já que se pronunciaram, agradecer o Márcio, que também esse projeto estava com vista com o vereador Márcio Berpt, e ele colocou novamente em votação rápido, então quero aqui fazer um agradecimento especial. Conforme o Sidnei mesmo já disse, sobre o uso de catéter, hoje no nosso município, nós pegamos uma situação aí, aproximadamente, Sidnei, 60 dias antes de eu apresentar esse projeto, e aonde a pessoa estava sofrendo demais com essa dificuldade. E aí conversa com a secretária de saúde, com a Camila, conseguiu naquele momento, Sidnei, resolver esta situação da paciente. E aí nós fomos mais a fundo, começamos a estudar o que seria essa doença, né? Porque, queira ou não queira, é um distúrbio ali que faz, onde a pessoa não faz aí, urina da forma certa, né? E nós começamos a conversar e eu inclusive apresentei, Márcio, esse projeto, já vou adiantar, em conversa com a Camila, eu falei com o Douglas sobre esse projeto, a importância que seria, e o nosso município que vai ganhar muito. Quem vai ganhar vai ser as pessoas que precisam. Então, eu acredito, Márcio, desde já, para tranquilizar toda esta casa de leis, que esse projeto de lei vai beneficiar muita população
e que vai ser aí sancionada a lei pelo prefeito João Douglas Permite uma Fabrício. parte, presidente. Com a parte, doutor Heraldo. Veja bem, tanto é interessante o projeto que ele pode levar à aposentadoria, um auxílio-doença por invalidez, certo? Porque impede praticamente a pessoa de trabalhar. É uma concessão do benefício, depende de uma avaliação, cara, da incapacidade laboral, né? Que deve ser comprovada pela perícia do INSS. Mas, se esses exames demonstrarem nos laudos médicos o impacto da doença, na capacidade para exercer qualquer atividade, ele vai conseguir uma aposentadoria junto ao INSS. Muito importante o projeto também nesse sentido. Obrigado, Heraldo. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos os vereadores e peço um voto favorável a esse projeto tão importante para a população de Campo Mourão. Seria essas minhas palavras. Meu muito obrigado. Com a presidência, vereador Jadir Pepito. Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 142/2025, Márcio Berbit, subtenente Macedo, denomina os logradouros do residencial Alcântara da planta geral do município de Campo Mourão e da outras providências. Rua Teonaldo de Siqueira Ribas, Rua Valdenice Macedo de Souza. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos de saúde, educação e segurança pública. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 153/2025, Executivo Municipal, denomina oficialmente como Biblioteca Pública Municipal Professor Egídio Martelo a Biblioteca Pública de Campo Mourão. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos de saúde, educação e segurança pública, com emenda modificativa sugerida pela comissão permanente de legislação e redação. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão de legislação e redação. Em votação, a emenda sugerida pela comissão de legislação e redação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade nesse momento dos vereadores presentes, apenas com a ausência do vereador Macedo, que justificou a saída. Próximo projeto. Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado com ausência, por unanimidade dos vereadores presentes nesse momento, com a ausência do vereador subtenente Macedo, que já justificou. Próximo projeto. Projeto de lei número 178/2025, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município com base em excesso de arrecadação no valor de R$ 2.150.000, na forma em que especifica abaixo. Tem por objetivo a construção da Casa da Mulher Paranaense. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sinei. Senhor presidente, em que pese ter sumido aqui da minha tela, amanhã eu quero trazer melhores justificativas para esse projeto, mas o importante é a gente saber hoje que essa construção da Casa da Mulher Paranaense, ela garante esse espaço para as mulheres de Campo Mourão. E olha o curioso, presidente e vereadores, apenas 32 municípios, e essa informação não consta na justificativa, mas eu fui atrás, inclusive quero trazer mais dados amanhã sobre essa Casa da Mulher Paranaense. Só 32 municípios no Paraná estão conseguindo, e nós somos um desses municípios. Por isso nós precisamos aprovar isso em urgência, para que volte para a Prefeitura, para que a gente concretize essa parceria aí com o Poder Executivo Estadual e comece logo a construção aqui em Campo Mourão. Obrigado. Senhor presidente. Continua em discussão, vereador Márcio Berbit. Senhor presidente, isso daqui é um trabalho do prefeito João Douglas Fabrício,
da vice-prefeita Fátima Nunes, toda a equipe do município. Todos sabem, essa semana mesmo, o prefeito embarcou em data de ontem, se encontra em Brasília. Douglas está buscando muitas verbas, inclusive dinheiro esse que não está gerando qualquer obrigação com o município, porque ele está buscando muita emenda. E essa daqui é uma delas. É um programa do governo do estado do Paraná, onde ele está beneficiando, conforme o Sidney Jardim já falou, outras várias cidades, e nossa cidade está sendo agraciada com uma dessas unidades. Está aqui a Procuradora da Mulher, a Eliane, né? A Câmara também possui uma assessora da Procuradoria da Mulher, e esse trabalho deve ser valorizado, e isso daqui faz com que o município traga ainda mais políticas públicas para as mulheres do nosso município. Então, gostaríamos de contar com todos e, conforme o Sidney já explanou, amanhã ele vai trazer mais informações sobre esse importante projeto e a necessidade dessa aprovação por nós aqui, que compomos essa Casa de Leis. Continua a discussão. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, manifesto levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Próximo. Projeto de resolução número 9/2025, mesa executiva. Regulamenta a aplicação da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, institui o sistema de privacidade e proteção de dados no âmbito do Poder Legislativo de Campo Mourão. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos, com emenda modificativa e aditiva sugerida pela comissão permanente de legislação e redação. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão de legislação e redação. Em votação, a emenda sugerida pela comissão de legislação e redação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, muitas pessoas têm ouvido falar nessas 4 letras, né? LGPD. Né? Tem gente que até confunde. Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece? Olha que interessante. Inclusive, eu passei por uma situação aqui nessa casa. Eu protocolei um requerimento buscando informações em uma secretaria e a pessoa entrou no sistema e viu o nome dela e não tinha os dados. Mas o nome, né, até em procedimentos licitatórios da Casa de Lei. Porque nos editais antes, a pessoa entrava ali no edital, ela acessava o RG, o CPF, o endereço do representante da pessoa jurídica. E a LGPD, hoje, ela prevê o quê? Um tratamento desses dados. Você pode deixar o nome da empresa, mas dados da empresa ou até mesmo da pessoa física que representa a empresa, esses merecem e necessitam de um tratamento. E hoje, essa Casa de Leis aqui contratou, inclusive, uma assessoria que fez todo o trabalho, né? Então, as pessoas devem ter aí os seus dados devidamente resguardados. Apesar de que está me surpreendendo muito. Hoje está ficando moderno, a gente vê até a advocacia, a gente fala tanto em Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa, antes de receber a citação em casa, tem alguns escritórios de advocacia que estão ligando para a pessoa e falando que já existe uma ação protocolada e se ele não precisa de defesa. Então, eu chamo a atenção aqui que a LGPD deve ser estendida aí ao Poder Judiciário também, né? Que eles não estão tendo aí os devidos tratamentos desses dados, Sidney, porque muitos escritórios estão se usufruindo do acesso indevido a alguns dados, até para angariar clientes. E também aqui, muitas vezes, a gente trata de fatos aqui que a gente está pedindo informações de determinadas pessoas, determinadas empresas, e o procedimento está tramitando aqui, tem gente que não quer ser fiscalizada. E aí ela liga brava, inclusive, comigo foi assim, ela falou assim, eu vou entrar com um processo de danos morais contra você, porque você fez um requerimento lá sobre o meu nome e tal. Bom, estou cumprindo o meu dever fiscalizador. Então, dizer que isso daqui é de extrema importância até para resguardar o trabalho de todos os vereadores que compõem essa Casa de Leis. Meu muito obrigado. Continua a discussão.
Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de resolução número 10/2025, mesa executiva. Institui a política de privacidade do Poder Legislativo de Campo Mourão. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos, com emenda aditiva sugerida pela comissão permanente de legislação e redação. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão de legislação e redação. Em votação, a emenda sugerida pela comissão de legislação e redação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, eu só quero parabenizar todos que participaram desse momento. O vereador Márcio já antecipou aqui, falando da contratação, da empresa, da importância desse projeto. Eu não quero nem entrar no mérito do projeto. Esse projeto aqui, ele faz parte do outro, é um conjunto aí de 2 projetos que vem aparentemente resolver essa questão da LGPD aqui nessa casa, e eu sei que foi um trabalho conjunto de vários servidores que foram atrás, que correram, que participaram de palestras, de fala. Eu, inclusive, tive aqui em palestra feita por essas empresas. Então, parabenizar esses servidores, presidente, que ajudaram a mesa na questão desses 2 projetos. É muito importante, conforme já colocou o Márcio isso para essa casa, e eu acredito assim que os nossos servidores estão de parabéns, e a mesa está de parabéns também por essa iniciativa, e que eu acredito que a gente sai na frente aí em relação a muitas câmaras no Brasil. Então, nós estamos de parabéns por isso. Continua a discussão, o projeto. Em votação, o projeto com emenda já aprovado. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em turno único de discussão e votação, artigo 83, inciso 4º do Regimento Interno. Projeto de resolução número 12/2025, subtenente Macedo, Tio Leco, Edilson Martins, Elvira Lima, LHG, Márcio Berbit, Sebastião Galdino, Tião do Karatê, Escrivão Parma, Eliane do Café, Professor Geraldo, Jadir Soares Pepita, Márcio Moraes, Sidney Jardim. Concede a comenda 10 de outubro à empresa Luqueta e Luqueta Limitada, conhecida no município como Mourão Ambiental Serviços, pela comemoração dos seus 39 anos em Campo Mourão e seu comprometimento com a melhoria da sociedade. Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, saúde, educação e segurança pública. Só para deixar registrado aqui que esse projeto aqui foi proposto lá atrás, né? Por isso que ainda tem o nome do vereador Tio Leco, ex-vereador, e do ex-vereador Tião do Karatê. E não está o nome do vereador Bina e nem do doutor Heraldo, só para ficar registrado. E substitutivo apresentado pelo autor. Em discussão, o substitutivo. Senhor presidente? Vai discutir o substitutivo? Só explicar que é uma alteração do nome fantasia para o nome jurídico. Tá? Beleza. Em votação secreta, o substitutivo, os vereadores solicitam ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação. Secreta, viu, Bino? Subtenente Macedo. Escrivão Parma. Edilson Martins. Eliane do Café. Elvira Lima. Doutor Heraldo.
professor Geraldo. LHG. Geraldão. Jadir Soares Pepita. Márcio Berbit. Márcio Moraes. Sidney Jardim. Ibina. Convido os vereadores Sidney Jardim e Ubina já para escrutinarem os votos. Senhor presidente, 13 votos favoráveis. Obrigado, Sidney. Projeto de resolução 12/2025 aprovado. Próximo projeto. Projeto de resolução número 14/2025. Edilson Martins, Márcio Berbit, Elvira Lima, Márcio Moraes, Jadir Soares Pepita, Sidney Jardim, Helene do Café, Professor Geraldo, Sebastião Galdino, Tião do Karatê, Subtenente Macedo, concede o título de cidadão benemérito de Camporão ao senhor Márcio Nelson Cruz da Silva. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão, o projeto? Para discussão. Com a palavra, vereador Edilson. Bom dia mais uma vez. Quando eu fui propor esse título ao Márcio, mais conhecido como o Márcio do Buffet Mundial, também como coautor, o vereador Márcio Berbit, nós estamos propondo pelo fato do trabalho, pela dedicação, como ele faz, né, todo o seu trabalho na cidade de Campo Mourão, levando o nome na região, no Paraná e até mesmo agora no Brasil. Ele é um buffet, né, hoje, com toda a sua equipe ali supervisionada pelo Márcio e a sua esposa, que vem se destacando e fazendo um belo trabalho. E na pandemia, aí o Márcio, lá do Buffet Mundial, me procurou o vereador Márcio, procurou o vereador Sidney Jardim e vários vereadores aqui na época, porque tivemos todas as restrições e me chamou a atenção, ele mesmo sendo, né, proprietário de um buffet hoje conhecido, né, a nível nacional, ele se preocupou também em fazer aquele trabalho de base, aquele trabalho social e aquele trabalho junto com os demais empresários no mesmo ramo de restaurante, para tentar ali junto fazer com que os demais também fossem ajudados. Veio até a prefeitura, pediu
vários auxílios no sentido de rever aí algumas questões dentro da legislação, permitindo então, dentro da legislação, que fosse servido, né, não só no buffet dele, mas o carneiro no buraco, enfim, tudo aquilo que vocês passaram e conhecem aí o processo. Então, eu quero parabenizar aí todos os vereadores, todos assinaram o projeto. Tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, reconhecendo o trabalho que ele vem fazendo, não só dele também, né, os demais que se dedicam nesta área no município de Campo Mourão, né, todos aí, outros já têm também esse título, mas hoje estamos falando do Márcio do Buffet Mundial, juntamente com a sua equipe. Eu disse ao Márcio e disse ao Márcio Berbit também, que é coautor, que ninguém consegue fazer nada se não tiver o auxílio e o apoio da sua equipe. E eu vejo uma sincronia muito forte, né, uma sinergia positiva ali, sempre que nós estamos nos eventos que o Márcio vem fazendo no município de Campo Mourão, e até mesmo fora, ele extrovertido, conversando com a sua equipe, fazendo o social. Esses dias, ele na comemoração do Dia do Servidor, esses dias com os garis, fazendo lá um almoço para eles. Enfim, você vê uma sinergia positiva e ele interage com os seus servidores ali, com os seus funcionários. Isso é muito importante. Isso me fez com que eu pudesse, então, colocar aqui nesta casa esse projeto de cidadão benemérito. Quem não sabe, o Márcio é morador sempre de Campo Mourão, nasceu ali no Piquirivaí, né, vizinho nosso lá no Alto Alegre, juntamente com outros vereadores, Sidney. E sim, doutor Heraldo. Eu não estava presente, sim, mas acho uma pessoa simpática, interessante e trabalha também pela comunidade, não só em benefício dele. Eu gostaria que assinasse junto, porque eu estou votando agora, né? Certo? Senão não vou votar. Então tem que me autorizar a assinar junto, isso aí. E o Bina também, né? Porque não consta aqui o nosso nome, certo? Na verdade, e agora, doutor, como está sendo votado, pode incluir o nome dos dois, sim, com certeza. Tá bom. Da minha parte, vai ser o maior prazer. Muito obrigado. E conforme o presidente disse, o senhor está autorizado Eu juntamente com o Bina. só não quero ser coautor, mas eu vou assinar. Ah, sim. Que coautor é o crime. Criminoso. Mas no bom sentido agora. Entendi, Coautoria no bom entendi. sentido. Então tá bem. Bom, senhor presidente, já encerro a minha fala, parabenizo todos os vereadores e vereadoras, né? Esta casa que em tempo recorde também já conseguiu colocar esse projeto aqui para votação, e peço o voto favorável de todos os vereadores. Continua a discussão. Para a discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Antes de mais nada, a vereadora Eliane está falando assim que não é para eu falar hoje, porque todos as anotações aqui ficaram brancas, mas não tem jeito, eu peço o original para a Joyce e falo do mesmo jeito. E nesse projeto não tem como não falar, presidente. Primeiro, nós vamos ter uma curiosidade aqui, né, que vai ser um dos únicos projetos nessa casa que vão ter 15 autores. Porque com a assinatura do vereador Heraldo e com a assinatura do vereador Bina, vai para 15, né? E eu acho que o presidente está certo, eu acho que os vereadores que entraram podem sim assinar o projeto, assim como os vereadores que saíram também, porque eles estavam naquela época. Então, não vejo nenhuma ilegalidade nisso. E inicia a minha fala também, o vereador Márcio, tempos atrás, apresentou uma proposta, uma moção ao Márcio. E na época eu até me antecipei aqui, porque eu ia viajar no outro dia e fazia questão de votar. E acredito até que o Márcio, de repente, na época, ficou meio chateado comigo. Peço perdão para ele, se o vereador Pepita permitiu eu pedir perdão. Então eu peço perdão aqui ao Márcio nesse momento, mas é a paixão Márcio, por esse Márcio aqui. E é nesse sentido que eu gostaria de falar. Eu gostaria de parabenizar os vereadores pela iniciativa e falar quem que é o Márcio Nelson Cruz da Silva.
que é o conhecido Márcio do Buffet Mundial. Está aqui na justificativa. A presente proposição tem por finalidade a concessão de título de cidadão benemérito de Campo Mourão ao senhor Márcio Nelson Cruz da Silva. Diga-se passagem, o título de cidadão benemérito é a maior honraria que se dá a um cidadão que nascido em Campo Mourão. Então, o Márcio receberá essa maior honraria, como forma de reconhecer sua exemplar trajetória de vida, marcada por trabalho árduo, superação, espírito empreendedor e dedicação ao fortalecimento da economia e da cultura local. Márcio Nelson Cruz da Silva, 46 anos, é natural de Campo Mourão e construiu sua história profissional desde muito jovem. Aos 12 anos, iniciou sua jornada ajudando a mãe na venda de salgados pelas ruas da cidade. Experiência que moldou seu caráter e determinação. Aos 16 anos, começou sua carreira formal como empacotador de supermercado e, ao longo dos anos, acumulou funções diversas. Foi garçom freelancer, auxiliar de açougue, serviços gerais na Coamo e na Associação dos Agrônomos, além de ter sido o primeiro caseiro da Associação do Integrado, onde permaneceu por 4 anos. Foi nesse período que consolidou sua experiência no ramo de eventos, atuando como garçom em diversas ocasiões, especialmente em um buffet de grande reconhecimento da cidade, momento em que descobriu sua verdadeira vocação para esse setor. Há 12 anos, o Márcio fundou o Buffet Mundial, empresa que se tornou referência no atendimento e eventos sociais corporativos de Campo Mourão e região. Além disso, é administrador dos espaços Celebra Eventos e Recanto do Criador, que complementam sua atuação no segmento. Outro capítulo importante de sua trajetória está ligado à preservação da cultura gastronômica mouroense. Márcio foi apresentado ao prato típico carneiro no buraco pelo saudoso Nelson Teodoro de Oliveira, então presidente do Sindicato Rural, que o ensinou a preparar e valorizar cada detalhe dessa iguaria. Hoje é um dos poucos responsáveis por manter viva essa tradição, levando o prato, em parceria com a Coamo, para eventos e divulgações no Brasil e no exterior. Seu compromisso não se limita com a gastronomia. Como empresário, Márcio se dedica a gerar empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social de Campo Mourão, sempre pautado pela ética, qualidade e amor pelo que faz. Assim, a concessão desse título representa o reconhecimento do povo mouroense a um cidadão que, muito esforço e perseverança, construiu uma trajetória inspiradora e de grande relevância para a nossa cidade. Então, esse é o Márcio do Buffet Mundial que a gente irá aprovar essa homenagem hoje. Já foi dito aqui, eu reforço, durante toda a pandemia, não só a pandemia, mas após ela, o Márcio é aquela pessoa que mantém vivo o carneiro no buraco. Quanto muitos acharam que não ia acontecer, o Márcio teve a coragem, a ousadia de ir lá fazer. E um detalhe que tem que ser dito, o Márcio, quando ele promoveu esse carneiro no buraco na época da pandemia, ele não ficou com nenhum centavo disso. Ele dividiu entre as pessoas que o ajudaram. Na época eram profissionais que trabalhavam nessa área de eventos e, por conta da pandemia, estava sem recursos para manter sua própria família. E o Márcio, além de manter viva a nossa tradição, ele ainda manteve viva essas pessoas, distribuindo com eles a renda dos eventos que ele promovia aqui na cidade. E hoje, sem sombra de dúvida, um dos motivos que o Márcio merece nessa nossa homenagem é que o Márcio, se não for a maior pessoa, mas está entre as maiores pessoas, que mais divulga Campo Mourão. Pode ter até alguém que divulga Campo Mourão igual o Márcio, mas mais que o Márcio não tem. Hoje é uma pessoa que mais divulga nossa cidade, Brasil afora, mundo afora, é o Márcio. E é com essa alegria, fazendo os vídeos, falando da sua cidade, lá onde ele está sempre falando que é de Campo Mourão. Então, com certeza, é uma pessoa que merece aqui essa homenagem. Merece muito mais que isso, é o reconhecimento de Campo Mourão. Então, parabenizo o Márcio e lembrando, o Márcio recebendo essa homenagem também não é só dele, porque por trás do Márcio tem toda uma equipe que o ajuda. E essa equipe é uma equipe valorosa e que também merece esse nosso reconhecimento aí, através da aprovação desse título de cidadão benemérito ao Márcio Nelson Cruz da Silva, o nosso conhecido Márcio do Buffet Mundial. Continue a discussão. Em votação secreta o projeto. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos vereadores para proceder à votação. Subtenente Macedo. Escrivão Parma.
Edilson Martins. Eliane do Café. Elvira Lima. Doutor Heraldo. Esse daí. Eu vou votar e vou justificar meu voto, viu? Professor Geraldo. Hélio HG. Jadir Soares Pepita. Márcio Berbet. Márcio Moraes. Sidney Jardim. E Bina. Peço ao vereador Sidney e o Bina já para fazer a contagem. Melhor que hoje foi xícara, não foi gente. Né? Senhor presidente, 13 votos favoráveis. Projeto de resolução 14/2025, aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Comunicamos que amanhã as indicações abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação. Receberam pareceres favoráveis e serão encaminhados ao Poder Executivo, juntamente com as minutas dos projetos de leis. Artigo 128, inciso 2º, combinado com o artigo 130 do Regimento Interno. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra, a explicação. Passaremos a seguir a explicação pessoal de cada vereador. Terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, há vereador inscrito? Não, não há vereadores inscritos. Comunicamos que amanhã, terça, 21 de outubro de 2025, às 9 horas, teremos a 32ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe. Ótimo dia a todos.